3h33. No fim de semana, o noticiário foi massificado. O assunto que envolve futebol e o uso de álcool e direção. Aconteceu com o jogador do Corinthians, o Rodrigo Garro, lá na Argentina, e um motociclista se envolveu nessa ocorrência e morreu. Ocorrências envolvendo pessoas famosas não são uma grande novidade, né? Isso já acontece com jogadores de futebol, com artistas os mais variados e com cidadão comum de maneira brutal, né? Porque essa é a nossa lógica, né? As pessoas bebem, dirigem, vitimam e a vida vai seguindo com poucas punições. E aí veio um número divulgado pelo Detran contra a combinação de álcool e direção. O Detran superou a marca de 400 mil motoristas fiscalizados ao longo de 2024 e o crescimento foi de 56% em relação a 2023 nas operações de direção segura integrada realizadas nas avenidas e rodovias do estado. O número de abordagens é importante. Em 2024 foram 12.754 condutores autuados por alcoolemia, aumento de 29% com relação a 2023. Nós vamos conversar com Áquila Couto, que é diretor de comunicação da Abramet, que nos atende gentilmente nesta segunda-feira. Como vai, Áquila? Tudo bem? Olá, boa tarde, Ronzi. Boa tarde, caros ouvintes. Como é que você recebe? Primeiro, eu queria falar uma coisa com você, Áquila, que é quando casos são de grande repercussão, né? Você deve ter ouvido ao longo do fim de semana isso que aconteceu lá na Argentina e que envolve um jogador de futebol e por envolver um jogador de futebol ganha outras nuances, né? A análise de uma ocorrência desse tipo. Casos com essa gravidade, eles mais ajudam ou mais atrapalham o combate a esse mal tão grande que é a equação álcool e direção? Boa tarde. Então, eu creio que ajudam, porque não só pessoas, celebridades ou pessoas famosas, a gente vê no dia a dia, todos os dias, principalmente nesse período de festas, a combinação álcool e drogas. Também tivemos um caso bem importante na Baixada Santista, que sensibilizou a morte de um artista lá do local, também envolvendo álcool e droga, e álcool e direção. Então, esses casos midiáticos têm a intenção também de ser comunicado e trazer comum essa sensibilização, de não fazer essa combinação. Aí eu incluo um ingrediente, viu, Áquila, que é a parte que me preocupa desses casos. Importante a divulgação, porque as pessoas falam sobre o assunto. A minha pergunta é, sempre falar sobre o assunto traz aspectos positivos? Porque no caso de pessoas, por exemplo, do mundo do futebol, e eu já vi outras situações em que a preocupação de quem analisa e de uma maneira... E tem muita gente que tem um arsenal gigantesco de seguidores, de ouvintes, de espectadores, e que demonstra uma preocupação muito maior. Se no caso de no caso, como foi um atleta do Corinthians, ou poderia ser, há pouquíssimo tempo foi um jogador do Palmeiras, o Renan, que na região de Bragança atropelou e matou uma outra pessoa que estava na rodovia, ele estava alcoolizado, a ponto de ter rescisão de contrato e tudo. Aconteceu com outros jogadores, aconteceu com o Edmundo, no Rio de Janeiro, quando também matou com envolvimento de álcool e direção, matou e nunca teve, acabou não sendo punido pela justiça. A questão é que me dá a impressão que quando é um rumor que envolve alguém famoso e que mexe com paixões, diminui o impacto, porque uma parcela importante de quem analisa está mais preocupado se o jogador está pronto para jogar o próximo jogo ou como é que vai ficar a punição para aquele ato que pode desencadear outros atos parecidos. Sim. Quando a gente fala nesses exemplos, a gente tem a intenção, no estudo do trânsito, em relação ao problema, informação e ação. Se a gente vê o problema, não só dessa situação do jogador, mas um problema do dia a dia, a gente tem informação que não é legal, que é proibido, que pode sim ter consequências mortais, assim como teve nesse caso, a gente tem que tomar uma ação. Então, tirar o favoritismo, tirar o fanatismo e defender, sim, a vida no trânsito é de suma importância, independente qual time esteja do futebol
a verdadeira máxima que está em campo é a vida. Ô Aquila, o que você tem... Eu queria saber a tua opinião a respeito das ações do Detran, que conseguem ampliar o volume de pessoas autuadas, mas com um número importante de pessoas fiscalizadas. Fiscalizar, ampliação da fiscalização de uma maneira abrangente, que pegue todo o Estado e que faça as pessoas entenderem que o álcool em direção ele não pode estar nem na estrada, nem na avenida, nem na região dos bares aqui da Zona Sul de São Paulo, da Zona Oeste de São Paulo, nem na periferia, em nenhum lugar. Isso está ficando claro? Será que as pessoas entendem? Ou as ações ainda acabam sendo concentradas em áreas um pouco mais de repercussão do que efetivamente com a distribuição equitativa do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo? Sim, infelizmente a fiscalização também faz parte. Claro que a gente gostaria que apenas a educação, apenas a sensibilização do condutor fosse suficiente para impedir essa combinação álcool e direção, mas a fiscalização também faz parte, tendo visto que muita gente só quando sente no bolso ou quando sente essa situação na pele é que muda a atitude ou muda o comportamento frente ao trânsito. Ações existem, realmente não tem número suficiente de funcionário ou de blitz para fazer a cobertura do Estado como um todo, mas essas ações transitórias e intermitentes em todos os estados são válidas sim, à medida que aos poucos vai sensibilizando o condutor que essa combinação realmente não combina. Ô Aquila, a gente tem na sociedade ainda a percepção de que a pessoa individualmente ela tem respostas, né? O pessoal fala, comentei isso aqui na semana passada, uma lata de cerveja para mim não faz efeito nenhum, eu tô tranquilo, eu dirijo igualzinho, né? E de repente isso é até parecido com a verdade. Se for analisado friamente por um técnico, por um médico e observar, falar assim, ele realmente não teve graves mudanças de comportamento. A mesma lata de cerveja consumida por uma segunda pessoa pode ter efeitos danosos de total retirada da compreensão, da lógica, do ir e vir, do observar, dos reflexos e tudo mais. Quando é que a gente vai criar condições para as pessoas entenderem que a tolerância é zero exatamente por esse motivo, porque a reação do álcool no organismo da pessoa é diferente de pessoa para pessoa e só sendo tolerância zero é que a gente vai conseguir equilibrar as coisas. Exatamente, Ronald. Isso daí parte muito da premissa da educação. A gente sabe que a quantidade mínima de álcool já, a gente consegue ver o olho um pouquinho mais seco, um pouquinho mais ressecado, e isso com o aumento da ingesta de álcool a gente vai vendo umas confusões, turvação visual, confusão mental, fala empastada, então todo um embebedecimento do sistema nervoso central. Isso é importante a gente ter essa sensibilização. Qualquer quantidade de álcool, isso depende muito de pessoa para pessoa, então como forma de proteger o coletivo, como forma de todo mundo que dirige também é pedestre é criança, é idoso, são pessoas com mobilidade reduzida, deficientes, então todos esses estão sujeitos e precisam dessa compreensão do motorista para não ter contato e esse desfecho não ser realmente mortalidade. Quanto tempo você está na Abramet, Aquila? Eu estou já há uns 5 aninhos. 5 aninhos. Você sabe que eu estive na Abramet num passado um pouquinho mais distante do que 5 anos e eu e mais uma colega de trabalho fomos fazer um teste. O Dr. Disseu estava por aí, entre outros profissionais da Abramet, e nós fomos fazer um teste de alcoolemia, tá? Com o etilômetro passivo e o etilômetro ativo. E qual era o segredo? Era a gente consumir determinadas quantidades de álcool e fazer o teste para ver quais eram os resultados. E com 2 pessoas diferentes, de idades diferentes, e com comportamentos sociais diferentes. Uma que bebia um pouco mais, outra que bebia um pouco a menos, né? E é impressionante quando você se envolve diretamente nisso,
você percebe o dano que você pode causar. Não sei se você já fez esses testes para fazer, aquele teste também de andar em linha reta, né, entre outras coisas, mas acho que essa vivência, a gente precisava fazer com que mais pessoas soubessem. A escola é um caminho para educar desde pequeno, Átila? Com certeza, a escola é um caminho importante. A gente sabe que os pequenos são eternos fiscais ali dos pais, das mães, que têm esse comportamento. A partir do momento que eles vão para o banco de trás, eles já reparam, olha, ô pai, ô mãe, ou quem está dirigindo, cadê o cinto de segurança? Olha o celular, está usando muito. Então, eles repetem muito, né, o que aprendem na escola. Então, a educação é, sim, desde a formação básica até bastante tempo, e isso tem que ser um processo contínuo, né? Uma educação perene e contínua, que aí sim a gente vai conseguir ter uma absorção e ter reais impactos na sociedade. Átila, quando tem uma notícia de punição, e eu sei que são tão poucas, né? A gente quase não consegue falar. Pro motorista da Porsche que matou o motorista de aplicativo lá na Zona Leste, se não fosse um apelo popular gigantesco, ele não teria ido preso, né? Não estaria preso ainda. E que a gente teve com imagens a clareza de como foi o comportamento policial no trato da pessoa, né? Deixou a pessoa embora logo depois de um acidente que vitimou de maneira fatal um outro motorista, e deixou que a mãe levasse ele embora para ir para o hospital, coisa que não fez, né? E depois só um apelo grande da mídia foi que mudou o curso, mudou a direção dessa investigação. E a gente tem outros poucos exemplos de gente que vai parar na cadeia. Como é que a repercussão de casos em que há um desfecho dessa natureza causa algum tipo de impacto na sociedade? Vocês têm algum acompanhamento de que o número de casos de acidentes diminuem quando alguém efetivamente é punido? Sim, a gente acompanha os casos mais midiáticos, né, dentro aqui da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, mas não só. A gente fica preocupado, sim, com o aumento da mortalidade. O Brasil ainda é o terceiro país que mais morre no trânsito, e isso não é nada confortável para a gente, que está na década de ação ao trânsito. Então, medidas como essa ganham grandes proporções para, sim, as pessoas reavaliarem e refletirem sobre o seu comportamento individual no trânsito, e toda a tríade da segurança viária, que a gente chama, a parte da fiscalização, a parte de educação, a parte de checagem, de saúde, de psicologia, de comportamento, tudo isso faz sentido na busca que a gente tem, eterna busca, né, de diminuir esses números que a gente não para de ver subir. Nos 3 tipos de autuações por alcoolemia, recusa, direção sob efeito de álcool e embriaguez, se houver reincidência no período de 12 meses, a multa é aplicada em dobro, ou seja, no valor de R$ 5.869,40. Além disso, o motorista vai responder ainda ao processo administrativo, que pode culminar na cassação do direito de dirigir. As pessoas, quando estão dirigindo sob efeito de álcool e são pegas numa blitz, elas estão mais preocupadas em perder o direito de dirigir do que de não causar um acidente, ou Átila? Muitas vezes, infelizmente, a gente vê esse comportamento individualista de não saber, né, no dia seguinte que vai ter essa punição aplicada, que não vai ficar com direito de dirigir imediatamente liberado, e daí tenta, por N maneiras, entrar com recurso, entrar com reavaliando, né? A gente tem no Conselho Estadual de Trânsito, que é a última junta superior, semanalmente muitos e muitos casos de pessoas como essas, que pedem uma reavaliação de uma recusa de etiômetro, pedem uma reavaliação e realmente com alegações infundáveis, e acaba não tendo desfecho favorável. Então, semanalmente a gente vê, até transmitido à disposição do público, a sessão do Conselho Estadual de Trânsito, entre outras instâncias da administração, que tem sim punição, semanalmente tem muita gente punida, só que realmente o número de infratores é maior do que gente que está sendo punida atualmente. O Átila, mais uma que eu queria, e foi também enviada por um ouvinte aqui, queria saber de você.
não é necessário ter a compreensão de que o álcool que pode matar no trânsito, ele está no boteco, no boteco na periferia, ele está no bar de alta sociedade aqui de Pinheiros, ele está no restaurante, ele está no batizado e está no almoço de domingo na casa da mãe. O álcool é o mesmíssimo que vai ser consumido e pode ser nocivo? Com certeza. Eu acho que dessa substância é um dos maiores desafios, porque ele é de fácil acesso, universalmente está em quase todos os ambientes sociais ou de encontro social e muito associado a eventos de comemoração, de aniversário, de nascimento. Então, é muito difícil não ter o uso, mas o que a gente fala sobre trânsito independente do uso, não dirija e beba. Isso que importa. Os bares poderiam... A gente já teve campanha, né? Aquela coisa do motorista da vez, né? E isso ganha uma intensidade, aliás, patrocinada por marca de bebida mesmo, né? Quando a Fórmula 1 vem para São Paulo. Mas teve, em determinados momentos, uma ação mais intensa das equipes dos bares, dos garçons e tudo mais. Quando percebiam que uma pessoa estava ali, estava com a chave em cima da mesa e a pessoa tinha bebido muito, não deixava esse cara sair ou tinha ali algum tipo de ação para outra pessoa levar essa pessoa para casa. Esse tipo de cuidado, quem é que pode ajudar? Que tipo de organismo da sociedade pode contribuir para que os locais... E aí eu estou falando de uma simbologia do bar, né? E que é uma delas apenas, citei várias aqui, mas é apenas uma delas. Como isso pode se tornar mais popular para a gente não ficar sempre parecendo que a que vale é a que ganha uma publicação em rede social e às vezes não representa uma agulha dentro desse palheiro todo? Sim. Essa figura foi muito destacada, principalmente o pessoal do marketing, e no dia a dia mesmo, aquele camarada que realmente trazia, né, ou servia a bebida, já estava preocupado com a saúde ou com o deslocamento desse motorista que ali estava bebendo e dirigindo. Hoje em dia tem um pouco menos, mas a gente vê também muita gente optando por transporte aplicativo ou pelo uso do táxi para fazer esse deslocamento. Então, acho que o mais importante nesse caso, seria a educação mesmo, a educação do motorista, a educação de quem está indo com o motorista, então os passageiros, o copiloto, e falar assim, poxa, acho que você bebeu e dirigiu, vamos dividir aqui o transporte, a gente pega depois o carro, ou a gente... Tem até algumas seguradoras que garantem o motorista da vez, então vão buscar o seu carro uma vez por mês ou por ano, coisa assim, tem alguns pacotes, então tem uma sensibilização até de quem trabalha na área ou quem presta esse serviço, mas o que a gente vê, principalmente nesse período de final de ano e festas, é um abuso muito grande. Então é importante a gente comunicar, né, trazer comunicar a ação, então comunicação sobre isso, que beber e dirigir não combina. Sabe que às vezes a gente também se coloca na posição dos outros, porque é mais ou menos como a história de você parar em vaga proibida em shopping, né? A vaga de idoso, de portador de deficiência, de grávidas, e a pessoa vai lá e para indevidamente na vaga. E tem os seguranças do supermercado ou do shopping e tal. E aí, eu me coloco na posição do cara, ele fala assim, ele tem que agir. O segurança do shopping ele não pode deixar. Se não tem o cartão de idoso, se não tem toda de carro que transporta a pessoa com deficiência, a pessoa não pode parar na vaga por nenhum minuto, por nenhum segundo. A vaga não pode ser ocupada, ela tem que estar disponível sempre, né? Aí vocês colocam na posição do cara e falam assim, pá, mas aí eu falo isso, o cara não vem mais consumir aqui, o meu gerente vai pegar no meu pé, porque eu tô afastando o consumidor do shopping ou do restaurante ou do supermercado e tudo mais. Me coloco na posição do dono do bar, falo assim, eu vou fazer uma geração de garçons chatos pra caramba, que vão ficar pegando no pé do pessoal que tá na mesa com chave de carro, e depois esse cara fala assim, eu não vou voltar naquele bar não, porque o cara não deixa eu beber e eu vou sair, na hora que eu vou sair ele quer que eu vá de Uber, ou quer que eu vá de táxi, ou quer que eu deixe o carro lá, ou quer que vá outra pessoa dirigindo. Essa questão também precisa ser tratada de alguma forma, né? Porque
é necessário se colocar na posição de quem não quer perder cliente, mas ali está o polo de distribuição de motoristas embriagados, né? Sim, não só nos estabelecimentos, mas também em casa, né? A gente vê nos postos de gasolina também. Então, como o álcool é de fácil acesso e universalmente está em todo lugar, tem muitos focos ali que a gente poderia ter essa abordagem mais direta e ter essa conscientização mais direta, que é um desafio gigante, e com as leis, com a lei seca, com o aprimoramento das leis, teve real impacto, não só no consumo, mas também nos níveis e nas emergências, que são quem canaliza todos esses distúrbios do trânsito. Mas realmente em festas a gente ainda está caminhando, engatinhando, né, a passos bem devagares, e a gente espera sempre num desfecho melhor. E a fiscalização, tanto a educação, tem esse papel fundamental na mudança do comportamento, na mudança de atitude desse condutor. Áquila, quem bebe assume o risco, tô certo, né? Com certeza. Áquila Couto, diretor de comunicação da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, que nos atendeu nesta segunda-feira. Áquila, muito obrigado pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Muito obrigado, até uma próxima. Valeu.